Você já se parou se perguntando por que que você está com câncer? Por que que isso está acontecendo na sua vida, né? A gente fica se questionando assim, por que é justo comigo? Por que que, né, recebi o bilhetinho premiado, fui sorteada na loteria, e justo agora que a minha vida estava em determinado momento, não acredito que isso está acontecendo comigo, e essa negação e esse sentimento assim de muita angústia e rejeição do cenário que se apresenta. Se isso está acontecendo com você, no vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião do porquê que a gente tem que tentar se livrar desse pensamento o mais rápido possível, né? É claro que na minha opinião também eu acredito que tem sim um lado positivo da gente se perguntar por que comigo, mas na maioria das vezes, né, nesse vídeo eu tô gravando é para quando a pessoa não tá muito vendo esse lado positivo. Na verdade, ela tá se perguntando por quê, mas só vendo totalmente o lado, né, o sombrio, negativo desse diagnóstico. Isso está atrapalhando, isso pode atrapalhar muito o tratamento, a sua qualidade de vida, pode te levar à depressão até, né? Porque já enfrentar o diagnóstico já não é um momento fácil, então se a gente começa a se perguntar muito por quê e ficar pensando no passado, como que estava a vida antes, pode não ajudar, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim e eu tô gravando essa série de vídeos aqui porque eu fui diagnosticada com câncer de mama quando eu tinha 32 anos, em 2018. De lá para cá eu passei por várias etapas, né, todas as etapas do tratamento, enfim, eu conto toda a minha história aqui, né, no canal, tenho contado, né, nos últimos anos. E se você aproveita para pedir, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal ou gosta do canal, para você dar um like, ajuda bastante, né, o canal a crescer. E se você curtiu, gostar do vídeo, dá uma curtida também no vídeo e comentar, né, caso você tenha vontade, tá bom? Porque aí ajuda o projeto a crescer. Bom, gente, então vamos lá. Então, o vídeo de hoje, na verdade, é uma certa continuação do vídeo que eu gravei na semana passada, que eu falava, né, sobre por que que a gente, na verdade, se questiona, né, estou com câncer e agora? Então, a gente tem esse questionamento, né, o vídeo da semana passada, e o vídeo dessa semana é uma continuação do ponto de vista, porque lá eu comentei um pouco, né, de alguns passos que eu considero serem, assim, interessantes, importantes, né, da gente fazer, pelo menos eu contando da minha experiência, como é que eu fiz, né, depois que eu descobri que eu estava com câncer, e alguns aspectos que eu achei que me ajudaram, né, a enfrentar cada uma das etapas, enfrentar o desafio, né, e um deles eu falei lá que era a gente procurar aceitar, né, a situação. E então o de hoje é uma continuação, porque quando a gente, na verdade, não aceita a situação, quando a gente fica se perguntando por que comigo, justo comigo, a gente não está aceitando que sim, comigo. Isso está acontecendo na minha vida, eu fui sim premiada, né? E enquanto a gente não aceita, a gente acaba ficando numa circular aí, né? A gente acaba ficando preso a uma negação, né, de não aceitar a nossa realidade tal como ela se apresenta, e isso nos atrapalha, nos atravanca aí para vários caminhos que podem se ampliar e se abrir em decorrência da situação que está acontecendo, né, tanto do ponto de vista de um melhor tratamento, quanto do ponto de vista da gente aproveitar essa situação, que ela é sim muito difícil, mas como uma oportunidade de crescimento na nossa vida, né? Eu sei que quando a gente está recebendo um diagnóstico de um câncer ou quando a gente está enfrentando um tratamento que pode ser muito difícil, pensar por essa perspectiva pode ser um fardo para muitas pessoas, porque a gente fica na negação, né? Então a gente não quer pensar, a gente só quer negar. Então é impossível ver o aprendizado, né? Eu queria que isso não estivesse acontecendo. Tudo bem, querer que não estivesse acontecendo, todos nós queremos, mas está acontecendo, né? Que nem quando a gente enfrenta um luto, né, de uma pessoa próxima à nossa família, alguém que a gente ama muito, né, todos os especialistas, né, enfim, psicologia e demais, né, e áreas correlatas, né, costumam falar, eu não sou especialista da área, mas a gente sabe, né, que é importante que a gente passe pelo período de luto, sim, vai ser difícil, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai dar saudade, vai ter todo aquele período difícil, mas depois de um tempo a gente não pode ficar a nossa vida inteira, gente, lamentando, por exemplo, o luto de alguém que se foi, porque o luto faz parte da vida, assim como a doença também.
né? Então, aceitar que a doença faz parte da vida e que todos nós estamos sujeitos a ter uma doença, eu acho que é muito libertador, né? Em vez da gente olhar a doença como algo que não deveria estar acontecendo, aceitar que faz parte. Todos nós estamos sujeitos a ter uma doença, né? Seja ela grave ou seja não grave, pode acontecer com qualquer um, e tragédias fazem parte sim da vida, dificuldades fazem sim parte da vida, né? E negar que essa dificuldade está acontecendo com você não vai te ajudar em absolutamente nada, né? A única coisa que vai fazer é te prejudicar. Você vai ficar cada vez mais pessimista, cada vez mais triste, você pode entrar numa depressão, se é que você já não está, né? Porque muitas pessoas que recebem o diagnóstico, quando elas não aceitam e quando elas acham que isso daí vai ser o fim para elas, né? Porque às vezes a gente tem esses pensamentos mesmo, né? Não vamos mentir cá entre nós, né? A gente pensa que a gente vai morrer, né? Em alguns momentos, né? Mas, enfim, são pensamentos, gente, que vêm na nossa cabeça, mas a gente tem que entender que tá, ele chegou esse pensamento, mas que a gente não tem que dar corda, nem dar trela para esse pensamento. A gente tem que ter a sabedoria, né? De conseguir entender que isso é passível de acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode receber um diagnóstico de um câncer, né? Inclusive nós, e de repente aconteceu com a gente, né? E aí que vem, né, a questão que eu falei agora, que é como que a gente utiliza então isso como um trampolim, né? E o trampolim que eu vou falar aqui é o seguinte: então uma vez que a gente recebeu essa doença, né, a notícia dessa doença, a gente pode se perguntar por quê por uma outra perspectiva, né? Em vez de a gente se perguntar por que comigo isso não deveria estar acontecendo e rejeitar, a gente pode perguntar do viés, por que comigo? Então existem várias respostas que podem responder essa pergunta com base em, inclusive, diversas crenças, né? Na parte da medicina, a gente pode até pensar do ponto de vista, será que eu tenho algum histórico familiar, alguma questão genética, né? Para as pessoas que são mais assim, que são mais atreladas e que são mais embasadas, as suas formas de enxergar a vida são mais relacionadas à questão científica, né? Isso é uma das coisas que a gente pode se perguntar, poxa, então na minha família tem histórico, ou de repente, nossa, eu tinha aí no meu DNA, né, eu tinha uma propensão para esse tipo de doença, né, ou de repente você pode investigar e descobrir porque assim, o câncer, né, gente, ele é resultado de um processo inflamatório do nosso organismo. Por incrível que pareça, né, na época que eu fui diagnosticada, quando eu, né, tinha 32 anos, eu não tinha ideia disso. Eu confesso que eu não sabia, eu acreditava que o câncer era uma doença com outro tipo de origem, eu não sabia que ela era uma doença, que ela era um resultado de, assim, quando eu digo inflamação, é porque o nosso corpo, ele produz células cancerígenas, todos os corpos produzem células cancerígenas o tempo, não sei se é o tempo todo, mas assim, está produzindo, e algumas podem ser sim cancerígenas, é natural do corpo produzir essas células, né? Foi isso que os médicos me explicaram na época. E eles me explicaram que o nosso sistema imunológico, né, combate e a gente elimina, né, elimina na urina, né, então elimina das formas que o nosso corpo aí, né, as nossas células de defesa, enfim, fazem com que as cancerígenas, né, eu tô falando, gente, aqui agora é importante eu fazer um parênteses antes de qualquer confusão, eu não sou especialista, eu não sou, né, da área médica, eu tô falando aqui de uma maneira de um linguajar bastante empírico, né, então até peço desculpa se eu estiver falando assim, algum linguajar que não seja necessariamente o mais correto, mas eu tô falando num ponto mais didático, de um ponto de vista de uma pessoa que é uma paciente, tá? Então, fecha parênteses, né? Mas o nosso corpo, então, quando ele tá com todas as suas, né, células aí, quando ele tá bem fortalecido, vamos falar assim, para não ficar, né, a gente combate, ele faz com que o câncer não se manifeste. Então, quando o câncer se manifesta, significa que houve uma falha no nosso sistema imunológico. Então, tô falando, quando a gente se pergunta por quê, a gente pode se perguntar, nossa, então quer dizer que teve uma falha, o meu corpo em algum momento não combateu, né? Então aí vem uma questão
que a gente pode se perguntar, será que a minha qualidade de vida, meu estilo de vida, né, como é que andava? E aí uma coisa que eu ouvi de um médico é que ele me disse quando eu estava, né, num momento muito assim, a desesperada, querendo ter respostas e eu ainda não estava com o tratamento garantido, eu fui num mastologista que ele me disse que isso poderia ter se originado no meu corpo fazia 10 anos, até 10 anos antes já, né? E até ele ter se manifestado mesmo, né, como câncer na minha mama e tal. Então, o que eu tô falando aqui pode ser um pouco revoltante para algumas pessoas e pode ser um pouco polêmico, né, porque existe toda uma questão em volta, né, de você culpabilizar o paciente por ele estar com uma doença. Mas, gente, via de regra, na maioria das vezes, a doença se manifesta no nosso corpo por conta, sim, de questões que o nosso sistema não foi, não. Então, por mais que a gente tenha a genética, né, por mais que a gente pode dizer, é inexplicável, a gente pode ser sorteado na loteria, não é bem assim, tá? Tanto que a ciência também prova, por exemplo, né, no caso do câncer de mama, fatores como obesidade, como um estilo de vida não saudável, tudo isso acarreta na doença, né? Então, tanto que quando você é diagnosticado, a primeira coisa que os médicos falam é para você ter um estilo de vida mais saudável, né? Então, se cuidar faz parte. Então, quando a gente se pergunta por que comigo, a gente sai do vitimismo, né? Por mais que você tenha essa visão mais científica, concorda? Você começa a tentar entender o seu histórico, olhar para o seu passado, ver o que pode ter causado isso. E vamos supor que você não chega a nenhuma conclusão racional, então você pode falar, nossa, comigo, não... por exemplo, né, muitas pessoas falam das crianças, né, das crianças, ou de uma pessoa que é super saudável, que tem um estilo de vida super saudável. Isso pode acontecer, as doenças podem chegar em qualquer pessoa, realmente, né, pessoas às vezes com estilo de vida super saudável, de repente também podem ter um ataque, né, um AVC, um ataque cardíaco, podem ter situações inexplicáveis mesmo, acontece, né, assim como o câncer. Aí vem uma outra abinha, que é uma abinha que eu acredito, mas que ninguém precisa acreditar, né? Que são questões assim, que vão além da explicação racional humana, né? Então, eu tendo a acreditar que qualquer doença tem um fundo emocional e ela se manifesta no nosso corpo, né? Não sei se qualquer doença, pode ter algumas que são de nascença realmente, né? No caso das crianças, às vezes pode ter aí uma questão emocional. Tô aqui falando de uma coisa que eu tô supondo por parte da mãe, que pode ter ficado, não sei, ou de uma questão, para quem acredita na espiritualidade, tem gente que acredita em vidas passadas, por exemplo, né? Então tem linhas, né, de pessoas que quando a gente fala sobre a questão da origem do câncer, tem algumas, né, algumas pessoas que acreditam sim que em vidas passadas a gente pode ter criado causas e condições aí, karmas, enfim, ou históricos que fizeram que de repente com uma criança nascesse com câncer. Isso daí são tudo pontos de vista, eu acho que todo mundo tem, então reforço mais uma vez, né, eu tô falando aqui do meu ponto de vista ao longo aí de todos esses últimos anos envolvida na questão da doença. Eu já li e já ouvi de tudo, desde as pessoas que criticam 100% esse ponto de vista mais espiritual, né, e eu concordo que elas têm toda essa liberdade, desde aquelas que acreditam veementemente que sim, a minha doença se originou por uma questão emocional e eu vou me curar disso, né? Existe também, e também existem o meio termo, aquelas que falam, tá, pode ter uma questão emocional, mas também pode ter a questão do estresse, pode ter a questão da qualidade de vida, a questão genética, às vezes pode ser um combo, né? Eu acredito que às vezes pode ser sim um combo, né? Quando eu falo combo, por exemplo, uma vez eu conversando com um amigo, eu comentei a minha opinião, né? Vamos supor diabetes, vamos pegar a diabetes como exemplo, que ela é uma doença um pouco menos, elas têm um estigma um pouco menos pesado do que o câncer. No câncer já vem aquele grande estigma, né? Às vezes você está com câncer e realmente algumas pessoas já falam, nossa, a pessoa que tem câncer guarda rancor, a pessoa... Existe, isso é muito ruim, é muito negativo, inclusive, né? Eu até já fiz um vídeo aqui gravando no canal a respeito de como lidar com a reação das pessoas, né, quando a gente fala que a gente tá com câncer, porque algumas realmente vêm achar que você guarda rancor mais do que todo mundo, e eu, assim, eu sou bem crítica a esse ponto de vista, né, porque na minha opinião, se a gente for falar de que guardar rancor gera doença, eu acredito que guardar rancor pode gerar qualquer doença, inclusive eu tava falando com esse meu amigo, essa minha defesa, né, por exemplo, uma pessoa com diabetes, né, claro que existe aí aquela que você já nasce, né, que é
realmente vai entrar na mesma questão do câncer, às vezes quando é uma criança pequena, enfim, né, que aí a gente pode acreditar ou não em outros tipos de causas, né, emocionais ou não, enfim. Porém, a gente também pode pensar que qualquer dessas doenças podem se manifestar por conta de defesas do nosso sistema que foram causadas por questões emocionais. Então, por exemplo, uma doença autoimune, uma questão da enxaqueca, até mesmo a diabetes até tem muita, a tipo 2 tem muita relação com a alimentação também, né? Então, tudo, e no caso da questão emocional, o que eu tô querendo dizer é, quando aconteceu uma brecha no nosso organismo que fez com que a gente pode ter acumulado realmente sim muito estresse, muita raiva, muito rancor, sei lá eu como você quer falar, né? Remorso, tristeza. Gente, é comprovado cientificamente, uma pessoa que fica muito estressada, muito triste, ela vai adquirir doenças, ela vai ter, o seu sistema imunológico vai baixar, né? Então, tudo é uma brecha para que as doenças se manifestem. Então, se você tem uma predisposição genética para ter o câncer, você vai ficar, na minha opinião, você pode sim desenvolver o câncer. Assim como uma outra pessoa que pode ter uma predisposição para doença autoimune, que também é muito falada, e algumas pessoas, né, muitas outras doenças, né, que a gente pode falar aí, fibromialgia, né, que às vezes não consegue encontrar uma cura, doenças de pele, quantas doenças, né, gente, a questão emocional. Eu mesma, né, quando já acontece muito, quando eu ficava estressada, quando eu era mais nova, eu tinha dor de garganta, era assim, muito rápido, eu ficava estressada, passava um estresse, dali um pouco eu tinha dor de garganta. Hoje em dia isso diminuiu bem, porque eu tenho me cuidado muito da minha alimentação por conta do meu histórico de câncer, então eu faço uns combos aí matinais com limão, cúrcuma, pimenta, eu como uma alimentação super bem, assim, durante o meu dia, que é para evitar e para fortalecer ao máximo o meu sistema imunológico. Então, gente, tudo isso para dizer que quando a gente pergunta por que comigo, olha a discussão que pode vir por trás, em vez da gente ficar ali só no vitimismo. Ah, isso não podia estar acontecendo comigo, né? Além do que, se a gente acredita que as causas emocionais podem gerar um câncer, que no caso é o meu caso, a gente pode perguntar por que comigo. Isso daí pode ser uma oportunidade para a gente rever a nossa vida inteira, né? No meu caso, por exemplo, aconteceu isso. Eu fiz sim uma grande transformação no interior. Às vezes quem tá de fora pode nem reparar tanto, mas interiormente só eu sei o que um diagnóstico como o câncer fez comigo, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu já tive uma amiga, por exemplo, que ela foi diagnosticada com câncer de tireoide e ela também acreditava um pouco, acreditava como assim como eu, nessa questão emocional que pode causar a doença, né? E ela falava que, claro que a gente não tem como comprovar, mas ela sentia que no caso dela, ela engolia muito sapo, ela não conseguia se colocar na vida, ela guardava muita coisa que ela não conseguia falar para as pessoas, e ela associou isso com esse câncer na tireoide que ela teve, segundo ela, né? No caso do câncer de mama, né, existem aí muitas teorias que falam, muitas pessoas que falam sobre origens que podem ser, né, tanto de, às vezes, questões relacionadas à família ou questões relacionadas ao feminino. Eu não quero ficar entrando aqui nessa seara, porque realmente, como eu falei, eu posso até gravar novos vídeos posterior quando eu já me sentir mais preparada, porque no momento eu considero que eu não sou muito preparada para falar sobre isso, eu nem teria embasamento, tá? Mas o que eu posso falar é da minha questão pessoal, que eu acredito sim que no meu caso, eu realmente deixei muitas questões que eu poderia ter, eu até já escrevi no meu Instagram a respeito disso um dia, né, de muito medo de falar não para as pessoas, muitos sims que eu falei sem querer falar, fazer muitas coisas que no fundo eu não queria, até mesmo levar a minha vida para um caminho que eu nem sei se eu queria, que eu tava levando, mas porque todo mundo fala que tem que levar, deixar de fazer coisas que eu gostava, deixar de ser eu mesma, né, que é um percurso muito difícil de ser percorrido, né. Então, quando a gente se pergunta por que comigo, olha só quanta coisa que a gente pode investigar, né? E quando eu falo disso aqui, assim, abertamente, é porque realmente eu me sinto, eu já passei por essa situação, né? Eu já fui diagnosticada também com uma metástase óssea, eu já contei aqui no canal, então passei por essa situação 2 vezes, gente. E na segunda vez, quando eu percebi que eu poderia morrer, a primeira coisa que eu me perguntei é por que eu quero viver? E quando eu descobri, assim, o que mais me incomodava, eu fui chegando a questões de que, nossa, eu quero viver porque eu queria poder fazer isso que eu ainda não fiz. E essas coisas que eu poderia ter feito que eu ainda não fiz,
refletiam um pouco de um comportamento que eu tinha ao longo da vida, né? Que me impediam de fazer aquilo que eu queria, né? Então, quando eu pergunto por que comigo, em vez de eu falar, nossa, isso não deveria simplesmente, eu sou não tenho nenhuma responsabilidade nenhuma a respeito do que está acontecendo comigo, eu sou uma vítima, eu vou ficar aqui sofrendo e chorando. Tá bom, você pode, essa é uma opção, você pode ficar aí, né, se lamentando, reclamando, se colocando como vítima, você pode fazer isso. Mas é tudo bem fazer um pouquinho, né, gente? Cá entre nós, é claro que a gente faz, é claro que eu também. Mas assim, não fica nesse lugar por muito tempo, não se permaneça nesses pensamentos negativos por muito tempo, sabe? Aproveita a situação para começar a se investigar, a se conhecer, porque é para isso que também a gente está aqui nessa vida, né, gente? Para a gente se conhecer, para a gente poder se tornar, né, a melhor versão que a gente puder de nós mesmos, né? Então, quando eu falo, né, e quando a gente fica se perguntando por quê, do ponto de vista negativo, né, a gente não vai colaborar em nada, o nosso tratamento vai ficar um fardo, a gente só vai choramingar todos os dias, a gente só vai lamentar o que está acontecendo com a gente não vai aceitar, não vai encarar a situação de frente, vai ficar remoendo, lembrando só da vida do passado, vai ficar achando que a nossa vida não tem mais nenhuma graça, que a gente não vai ter mais nenhum futuro, e gente, isso não é verdade. Basta olhar as histórias, uma coisa que eu gosto muito, né, de fazer, inclusive até tô pensando em gravar um vídeo no futuro aí, falando sobre a importância das histórias positivas de superação, de quantas pessoas que a gente vê aí que, nossa, superaram a doença e que melhoraram, ou que até mesmo convivem com a doença, porque assim, uma coisa que é importante de falar no tratamento do câncer é que muitas vezes a gente é diagnosticado e a gente ouve que não tem cura, que a gente vai ter que lidar com isso pro resto da vida, como uma doença crônica, né? E muitas pessoas convivem assim, eu lá no hospital mesmo, né, eu mesma sou prova disso, né, que se você for pegar uma pessoa que tem um câncer metastático, a medicina dificilmente vai falar que você está curado, né? Então, e quantas pessoas estão aí vivendo 10 anos, 15 anos, 20 anos e morrem de outra coisa depois? A minha médica, a minha própria oncologista falou isso, sabe? Que lá no consultório ela atende pessoas 15 anos lá, fazendo às vezes um tratamento paliativo, né? Eu mesma tive um tio que me inspirou muito durante o momento que eu fui diagnosticada. Ele viveu mais de 10 anos com câncer no sangue, né? Ele tomava os medicamentos, administrava esses medicamentos e ele viveu durante muito tempo. Ele era um exemplo para mim, até um exemplo de superação, né, de inspiração, e teve uma vida relativamente boa. Ele até brincou comigo, eu não concordo muito com essa frase, mas ele falou: para mim, eu podendo, né, no meu final de semana tomar minha cervejinha, viver minha vida aqui, tá tudo bem, né? E ele administrava dessa forma, né? Enfim, cada um então tem aí o seu escape, né? Mas claro, né? Também não é proibido beber também álcool, o que eu acho que qualquer exagero só. Não tô aqui falando já outro assunto, mas porque a gente sabe também, né, que às vezes quando a gente tá fazendo a quimioterapia, eu não bebi nenhum álcool durante o tratamento de quimioterapia, porque eu realmente acreditava que não era bom. Mas enfim, tô dando esse exemplo aí do meu tio, porque era como ele falou, e ele viveu durante muitos anos, né? Então, gente, tudo isso para dizer que vamos tirar essa sombra negativa, vamos tirar esse peso, esse fardo do porquê comigo, isso não deveria estar acontecendo comigo, vamos assumir uma postura de enfrentamento, de encarar, sim, isso está acontecendo comigo, por quê? Aí você pode achar suas próprias respostas, ou você pode simplesmente falar, olha, não sei porquê, mas o que eu vou fazer para mudar essa situação, né? Que de repente esse pode ser o tema do meu próximo vídeo que eu posso vir a falar por aqui. Bom, é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo eu sei que ele é um pouco polêmico, mas eu tô começando a querer falar algumas coisas que eu acho que realmente fazem parte das minhas crenças, que eu acredito, né, que envolve todo o meu processo também, todo o meu tratamento, né, e que eu acho importante de compartilhar, e aqui pode ser um lugar de troca. Então, se você é contra ou a favor, concorda ou discorda do que eu falei, você pode inclusive colocar nos comentários, porque a gente pode criar um debate aí entre outras pessoas que estão passando pela mesma situação, a gente pode se ajudar entre nós, não é verdade? Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.